Deus colocou essa palavra no meu coração, que como é difícil manter o foco na nossa vida, e principalmente manter o foco em tempos de pandemia, em tempos difíceis. Irmãos, essa semana eu passei por uma experiência, eu fiquei com vergonha de mim mesmo, Mara, fiquei com vergonha. Era mais ou menos assim, bem tarde da noite, antes de dormir eu tenho que tomar um remedinho lá, não é para dormir não, é um remédio lá que a cardiologista passou para mim, então toda noite eu tenho que tomar aquele remedinho. E aí, um remedinho para o colesterol, e aí eu falei, agora eu preciso lá tomar esse remédio, Ivete, tá? E aí na escada, a gente mora num sobradinho, eu falei, vou dar uma olhada aqui no WhatsApp, para saber, assim, aí eu ganho tempo, já vou descendo aqui, vou olhando aqui, vou vendo e ganho tempo. Aí, pastor Ronaldo, quando eu estou no meio da escada, assim, descendo, olhando, pá, eu vejo assim uma mensagem do pastor Gilson, preciso responder o pastor Gilson, aí estou lá, respondo o pastor Gilson, beleza, pastorzão, joia? Respondi. Quando eu chego na cozinha, eu falei assim, pai, o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo nessa cozinha aqui? Aí eu olhei assim, todo mundo estava dormindo, eu falei, meu Deus, distraí completamente. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer na cozinha? Quando eu estava subindo, chegando lá em cima, tinha que tomar um remédio. Aí voltei novamente para tomar um remédio. Distrações. Nós vivemos tempos, irmãos, de incertezas e distrações. Eu nunca vivi, talvez, um tempo na minha vida de tantas incertezas e tantas distrações. Uma outra situação que aconteceu lá em casa. Nossa filha, ela aprendeu a fazer sobá, irmãos. Olha, se você tem uma filha que aprendeu a fazer sobá, dá glória a Deus. Porque o dia que a Tayana aprendeu a fazer sobá de Montier, céu na terra. E aí, ela falou assim, pai, vou fazer um sobá hoje. Eu falei, pode fazer. Meu sonho é você fazer um sobá nessa tarde. E aí, irmãos, ela falou assim, ó, pai, tem que comprar o macarrão do sobá, tem que comprar o gengibre, tem que comprar o ovo, todos os ingredientes do sobá. Eu falei, vai lá, minha filha, vai com Deus, vai na bênção comprar esse sobá. E aí ela volta com os ingredientes, aí eu fico olhando lá em cima da mesa, chocolate, Coca-Cola, tinha o gengibre, tinha lá a carne. Aí eu olho assim e falo assim, ô Tayane, e o macarrão do sobá? Pá, esqueci o macarrão do sobá. Ela lembrou de tudo, irmãos, mas esqueceu do sobá. O mais importante é a carne e o macarrão. E aí ela esqueceu de trazer. Aí teve que sair de novo lá no mercado para buscar o macarrão. E aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração, a ministrar no meu coração, que nós muitas vezes estamos vivendo a nossa vida e estamos perdendo o foco. E nessa tarde o Espírito Santo nos trouxe aqui para nos lembrar isso. Qual é o foco do discípulo em tempos de pandemia? Qual é o teu foco? Será que nesse tempo de pandemia, eu lembro que quando começou essa pandemia, irmãos, muitas pessoas começaram a ficar extremamente assustadas, e ainda há pessoas assustadas, preocupadas, e algumas pessoas falam assim, não, agora nesse tempo de pandemia, meu único objetivo agora é sobreviver. Eu falei, será que esse é o único objetivo agora em tempo de pandemia? Só sobreviver? E eu fui colocando essas coisas diante de Deus, colocando isso. E aí o Espírito Santo, ele tem trabalhado no meu coração. Porque, queridão, não importa a dificuldade que você tem passado, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Isaías capítulo 6, versículo 1. Ali em Isaías capítulo 6, versículo 1, a nação de Israel passava um momento muito difícil. Mas ali Isaías viu a glória do Senhor, viu os céus abertos, viu o trono do Senhor. E ele disse, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E os meus olhos viram. Irmão, o nosso Deus continua reinando soberanamente. Pode vir pandemia, pode essa pandemia passar, pode vir situações, pode vir tempos difíceis, pode vir tempos trabalhosos, meu queridão. O teu Deus reina soberanamente. Nada foge, como o Charles acabou de ministrar aqui, nada foge ao controle do nosso Deus, nada foge, nada foge. Então, queridão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Mesmo que você esteja vivendo aí em lutas, dias difíceis, dias de pandemia, o teu Deus reina, e o meu foco, e o teu foco se chama Jesus Cristo. O nosso alvo é Cristo, o nosso foco é Jesus. Ei, queridão, onde está teu foco? Teu foco precisa estar em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas muitas vezes na hora da luta, na hora da dificuldade,
Juliana, muitas vezes nós trocamos o foco que é Jesus e colocamos o nosso foco muitas vezes no problema, na pandemia, nas lutas, nas dificuldades, nas incertezas, nas distrações. E Deus te trouxe aqui nessa tarde, Deus me trouxe aqui para falar isso. O nosso foco tem que ser Jesus, independente da situação. Cadê os discípulos do Senhor Jesus? O Charles pediu para você levantar a mão. Discípulo, quem é discípulo? Quem é discípulo? Quem é discípulo do Senhor Jesus? O teu foco é Cristo, queridão. Não importa a luta, não importa a tua dificuldade, o teu Jesus, Ele morreu por você e vai voltar para te buscar. Eu creio nisso, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E enquanto isso não acontecer, meu queridão, nosso alvo precisa ser Jesus. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo necessariamente precisa ser Cristo. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá em 2 Timóteo, capítulo 2. São apenas 2 versículos, se você não trouxe sua Bíblia também nós vamos projetar. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2 apenas. Enquanto você está abrindo a Bíblia aí, eu quero falar um pouquinho do contexto, irmãos. E quando eu fui, desculpe a emoção, mas quando eu fui estudar sobre a carta de Paulo para Timóteo, eu chorei, pastor Ronaldo. Porque eu já li esse texto aqui, irmãos, tantas e tantas e tantas vezes. Eu tenho o costume de pelo menos ler a Bíblia uma vez por ano. Pelo menos uma vez. Alguns anos eu leio 2 vezes em sequência. E aí quando eu li 2 Timóteo, por essa última vez eu comecei a chorar. Porque o Espírito Santo começou a falar para mim que aquela carta, irmãos, se coloca no lugar de Timóteo. Você recebendo a carta do seu pai na fé, do seu discipulador, do seu pastor, do seu apóstolo, Paulo. E essa carta, provavelmente, era a última carta de Paulo para Timóteo. Era a carta de alguém que sabia que iria morrer. Você já imaginou? Clide recebeu a carta de alguém que diz para você, fala assim, olha, cumpri a carreira, guardei a fé, cumpri o meu propósito. Paulo estava na fila de execução. Entenda isso, irmão. Paulo estava na fila de execução. E aí ele escreve uma carta praticamente de despedida para o seu discípulo. Se coloca no lugar de Timóteo, quando Timóteo talvez recebe aquela carta e começa a ler a carta e fala assim, poxa, o meu pai, o meu discipulador, o meu líder vai morrer. Esse era o pano de fundo da motivação, do cenário de Timóteo ao receber aquela carta. Aí eu chorei. E é isso que Deus quer falar conosco nessa tarde, irmãos. Talvez você esteja passando por lutas, passando por dificuldades. E Paulo, se eu pudesse resumir o livro de Timóteo nessa carta, de Paulo para Timóteo, seria mais ou menos assim, como viver fielmente em tempos trabalhosos, em tempos difíceis. A carta de Paulo para Timóteo era assim, meu filho, você precisa viver fielmente. E todos os capítulos é aquela recomendação daquele pai amoroso que quer o melhor do seu filho na fé. E aí eu faço um pequeno recorte desses 2 versículos e fica aí para você estudar em casa o livro inteiro. É um livro extraordinário, maravilhoso. Paulo estava preso em Roma. Segunda prisão dele, provavelmente numa masmorra úmida, fria, tão fria que ele fala assim, quando você vir a Roma, traz a capa, porque provavelmente ele estava com frio. No capítulo anterior, no capítulo 1, fala assim, olha, todos da Ásia me abandonaram. Então Paulo vivia um momento difícil na vida dele. Tanto Paulo vivia um momento difícil, como Timóteo também vivia um momento difícil, tanto do contexto da perseguição do Império Romano, quanto dos judeus. E Timóteo, ele era o pastor ali, o líder da igreja de Éfeso, e estava vivendo momentos difíceis, momentos de lutas. Então essa carta aqui, irmão, foi escrita para um discípulo que estava vivendo momentos difíceis, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. E aí, falando para você do cenário dessa carta, do contexto dessa carta, nós vamos aprender 2 desafios que o discípulo precisa manter em tempos de dificuldades. Na verdade o que eu preciso? O que eu preciso fazer para manter o foco em tempos de pandemia?
Esse é o objetivo dessa mensagem, clara e direta. Tudo que eu vou falar aqui, meu irmão, a maioria de vocês, talvez 99% de todos que já estão aqui já sabem. Mas muitas vezes nós esquecemos e perdemos o foco. A pandemia, a ansiedade, as preocupações, muitas vezes querem tirar o discípulo do foco. E tudo que eu vou falar aqui é uma relembrança daquilo que o Espírito Santo já vem falando para você. O que eu preciso fazer para manter o foco em tempos de pandemia? 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Versículo 1, novamente. Tu, pois, meu filho. É uma carta de um pai para um filho. E aquele pai, sabendo que aquele filho, muitas vezes, provavelmente estava enfraquecido com a luta. Ele estava talvez ansioso, querendo talvez desistir do chamado dele, talvez querendo desistir do ministério. Momento difícil no ministério de Timóteo. E aí Paulo, como um paizão, ele manda aquela carta lá na fila de execução, dizendo: meu filho, eu vou partir daqui a pouco, mas você permaneça firme na fé. É isso que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, meu queridão. Não desanime, não, meu queridão, não permita que as ansiedades, as lutas, as dificuldades venham te enfraquecer na fé, porque o teu Deus, meu queridão, Ele vai te fortalecer, Ele vai te sustentar. Esse é o teu Deus. E aí Paulo fala para Timóteo: meu filho, é isso que o teu Deus está falando para você nessa tarde. Meu filho, minha filha, ei, Mara, ei, Ronaldo, Ivete, Celso, fortifica-te. Meu filho, fortifica-te. Quando Paulo fala isso, e pai sabe quando o filho está fraco. Se existe alguém que sabe quando o filho está fraco, é pai e mãe. A mãe e o pai olham para o filho, bateu o olho e fala assim: está fraco. A minha sogra é campeã de fazer isso, irmão. Ela olha assim para os netos e fala assim: está fraco. Paulo sabia que Timóteo estava enfraquecendo na fé. E aí Paulo fala isso. E a palavra de Deus para nós nessa tarde: fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E tem uma pergunta que eu quero fazer para você. Nesse tempo de pandemia, de março para cá, aonde você tem se fortificado? Aonde você tem se fortalecido? Em quem? Aonde? Como? Como, irmão, você tem se fortalecido? Como é que você tem se fortificado para enfrentar as suas lutas, as suas dificuldades? Irmãos, nós vivemos um tempo de dificuldades, de problemas. Não há como comparar 2019 para 2020. Talvez os mesmos problemas de 2019 estão em 2020, só que, vírgula, algo muito maior que a pandemia trouxe, muitos outros problemas que a pandemia trouxe. Então, igreja, presta atenção no que eu vou dizer para você. Não adianta você ficar no teu nível de busca que você estava em 2019. Não serve para 2020. 2020, queridão, e os próximos anos você precisa se fortificar na graça, talvez como você nunca se fortificou antes. No capítulo 3 dessa mesma carta, o apóstolo Paulo vira para Timóteo e fala assim: ó, virão dias trabalhosos, mas ele já tinha dito antes: fortifica-te na graça. Quando você está fortificado na graça, pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir gigantes, mas eles vão cair. Por isso, igreja do Senhor Jesus, o convite do Espírito Santo para você nessa tarde é: fortifica-te na graça. Mas aonde é que você tem se fortificado? Tem muita gente que está se fortificando no Netflix, irmão. Fica lá 2, 3, 4 horas, às vezes final de semana inteiro, está lá no Netflix, nas mídias. Talvez você pedindo oração, e é legal, e eu peço oração também, pedir oração para o Charles. Você pode pedir oração, meu irmão. Eu posso pedir oração para você, você pode pedir oração por mim, mas se você não orar, você não vai se fortificar na graça. Entenda isso. Tem gente que só vive da oração dos outros. Ora por mim aí, irmão. Vou orar sim, mas você tem orado, você tem buscado, você tem dobrado o teu joelho, você tem, meu irmão, se derramado na presença do Senhor.
Nós podemos orar, nós podemos ter momentos de intercessões, nós podemos ter palavras aqui que venham para fortalecer o teu coração, mas você precisa entrar no teu quarto, fechar a tua porta, buscar o teu pai que te ouve ao culto e ele te recompensará publicamente. Então é tempo, meu irmão, de te fortificar na graça. Tem muita gente cansado, desanimado, enfraquecido no nosso meio, talvez pessoas que nem mais estão na fé. Porque no tempo de pandemia não se fortificaram na graça, deixaram as lutas, os problemas, as dificuldades, as batalhas te enfraquecer. O apóstolo Paulo, quando ele diz, irmãos, só quando a gente passa por uma luta, que muitas vezes a gente entende. Eu perdi meu pai com 17 anos de idade, Alessandro, e como é difícil perder um pai. E aí quando eu chego num velório, quando eu fui no velório do pai do Charles, eu sabia exatamente o que ele estava sentindo, porque tinha perdido meu pai. Então quando você passa por lutas, e alguns tipos de lutas, você compreende exatamente aquilo que aquele irmão está passando. E é isso que aconteceu com Paulo. Alguns anos atrás, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo faz uma narrativa da igreja de Coríntios que ele teve um espinho na carne. O texto não fala exatamente que espinho na carne, há especulações, eu nem quero entrar nesse mérito, mas ele tinha uma luta muito grande, que ele não conseguia vencer. E aí quando ele estava no meio da luta, irmãos, Deus vira para Paulo e fala assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo falou assim: amém, Senhor, amém, amém, já entendi tudo. Já entendi tudo. Você sabe o que Paulo entendeu? Irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Na graça do Senhor Jesus, você pode enfrentar todo tipo de dificuldade. A graça do Senhor Jesus é suficiente para você. Por isso você pode levantar a tua voz e gritar, meu irmão, no meio da luta, no meio da dificuldade, erguer suas mãos aos céus e dizer: a tua graça me basta. A graça do Senhor Jesus é suficiente para te capacitar a vencer todo tipo de luta, todo tipo de dificuldade. Por isso lá no Salmo 23, o salmista Davi já falava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, a tua graça me basta. Quem caminha com Jesus, quem anda debaixo dessa graça, meu queridão, é suficiente para você vencer qualquer tipo de dificuldade. A graça do Senhor Jesus. Então eu preciso me fortificar nessa graça. Essa é uma fonte inesgotável de fortalecimento. A graça do Senhor Jesus é uma fonte inesgotável de fortalecimento. Ei, eu não quero que você levante tua mão, mas eu sei que há muitos aqui hoje que entraram aqui nesse culto enfraquecidos, para não ser mais honesto, desanimados, quase desistindo. Enfraquecido talvez veio porque a minha líder pediu para me vir, a minha mãe, meu pai, meu marido, meu esposo. Ei, queridão, Deus quer que você vire esse jogo em nome de Jesus. Que não importa o que venha daqui para frente, você se prepare se fortificando na graça do Senhor Jesus. Porque essa graça é suficiente para você, você não precisa mais nada. Quem tem Jesus tem tudo. Entenda isso. Quem tem Jesus tem tudo. Tudo o que você precisa já foi conquistado lá na cruz do Calvário. Todas as coisas, todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, dentro dessa graça. Por isso que o apóstolo Paulo já disse: a minha graça te basta. Graça é favor imerecido, algo que não posso alcançar pelos meus esforços pessoais. A graça de Jesus é essa fonte inesgotável, onde nós precisamos todos os dias nos fortificar as raízes da nossa fé. O pastor Wayne Cordeiro, ele conta uma história no livro dele, Mentores Segundo o Coração de Deus, sobre uma grande árvore na Califórnia que ela caiu. E eles falaram assim: mas como é que essa árvore caiu? Não teve enchente, não teve fogo, não teve animais? E eles foram fazer uma pesquisa, biólogos, engenheiros, e descobriram que as raízes daquela árvore foram danificadas, porque pessoas estavam andando perto daquelas raízes, e aquela movimentação humana ao longo de muitos anos foi enfraquecendo aquela raiz. Uma única árvore, todas as outras daquela floresta continuaram firmes, porque as pessoas não passavam perto das raízes das outras árvores. E aí o pastor Wayne Cordeiro, ele
Diz essa frase que tem tudo a ver conosco. Mesmo as fortes árvores que existem há centenas de anos não conseguem sobreviver quando não há proteção, quando não há cercas em volta de suas raízes. E eu parafraseio, quando não se fortificam. O que é verdadeiro para as sequoias é verdadeiro para nós. Temos raízes delicadas. Onde você tem fortificado suas raízes? Uma grande árvore, essa árvore, a sequoia, aquela árvore especificamente tinha mais de 400 anos. E um dia ela caiu, ela tombou. E muitas vezes nós não caímos assim, meu irmão, da noite para o dia. A nossa queda, o nosso enfraquecimento, ele vem acontecendo gradativamente. Quando você menos espera, você está enfraquecido. E o primeiro desafio para que nós entendamos, meu irmão, para que nós possamos perseguir no foco do discípulo, é a intimidade. O primeiro desafio é a intimidade. A pergunta é, qual é a melhor maneira onde eu posso me fortalecer, me fortificar nessa graça? A melhor maneira, meu queridão, é você buscar uma vida de intimidade com Deus. Existem 2 desafios hoje que nós vamos trabalhar. O desafio da intimidade e o desafio da intencionalidade. O desafio da intimidade é na intimidade que eu vou de fato me fortificar nessa graça. Quando eu começo a andar com Deus, começo a ter experiências com Deus. A melhor maneira é buscar a intimidade com o Senhor diariamente. Num local de intimidade, como eu já disse lá em Mateus capítulo 6, como Maria escolheu a melhor parte, ela escolheu a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor Jesus. É na intimidade que eu sou fortalecido para enfrentar as lutas. Nesse mesmo livro, o pastor Wayne Cordeiro, ele diz que de tudo que você faz na vida, apenas 5% só você pode fazer. 80% qualquer pessoa pode fazer o que você faz na vida. 15% uma pessoa bem treinada pode realizar o que você faz na vida. Agora 5% da sua vida só você pode fazer. Se você é um pai, só você pode ser um pai. Se você é uma mãe, ninguém pode ser mãe e pai no seu lugar. Se você é marido, esposa, só você pode ser seu marido, sua esposa. Só você pode cuidar da sua saúde física, emocional. E só você pode cuidar da sua vida espiritual. Eu não posso cuidar por você, irmão. Eu não posso, nós podemos orar, nós podemos trabalhar juntos, mas só você é responsável pelo seu fortalecimento. E Deus tem falado no meu coração, e eu até busquei uma ajuda da Juliana, e ela me presenteou com um livro do pastor Wayne Cordeiro, Andando com um Tanque Vazio, um livro fantástico. E ali Deus começou a ministrar no meu coração que tem muitos discípulos andando com o tanque vazio. Muita gente dentro da igreja andando com o tanque vazio. Ei, queridão, Deus fez você para andar com o tanque cheio, para você andar cheio da graça dele, para você andar cheio do Espírito Santo. Mas talvez nesse tempo de pandemia você não tenha buscado essa intimidade para se encher, se fortificar da graça do Senhor Jesus. Eu lembro que alguns anos atrás, foi a única vez que eu fui demitido na vida, irmãos. Foi a única vez que eu fui demitido. Eu trabalhava numa indústria farmacêutica e acho que era uma terça-feira, se eu não me engano, segunda ou terça-feira daquele ano, daquele dia específico, foram mandados 500 pessoas da noite para o dia, assim, 500 pessoas, um desligamento. E aí, na noite anterior, Deus já tinha falado para mim, William, você vai ser desligado amanhã. Liguei para a Tânia falou assim, Deus falou a mesma coisa para mim. E aí eu estava em Cuiabá, quando eu recebi a notícia, peguei um voo, voltei para Campo Grande naquela tarde. E no outro dia, irmãos, quando todo mundo foi para os seus afazeres, eu fiquei sozinho em casa, bateu aquela tristeza, Cleide. Falei assim, puxa vida, e agora? O que vai ser da minha vida? A Tânia tinha saído, os filhos tinham ido para a escola, e ali, meu irmão, na minha sala eu coloquei um som. Lembrei do pastor Ronaldo, que ele falou assim, quando eu gosto de adorar a Deus, eu ponho um louvor. Coloquei um louvor bem baixinho ali, Charles. E comecei aquela tarde ali a adorar o Senhor, buscar a face dEle, me derramar na presença dEle, buscar a face do Senhor. Meu irmão, todo aquele medo, toda aquela preocupação, toda aquela ansiedade foi saindo assim de maneira sobrenatural. Eu tive um encontro com Deus naquela tarde, e Deus falou claramente, não se preocupe, eu já tenho uma vaga de emprego preparado para você. E não deu outra, meu irmão, alguns dias depois, Deus me colocou, quando eu trabalhei no mundo corporativo, no melhor emprego que eu já tinha tido na minha vida. Irmão, está passando por luta, dobra o teu joelho,
Está passando por dificuldade, meu queridão, entra na presença do teu papai, todos os dias, como nós temos ensinado aqui, escorrega, meu irmão, começa o teu dia de joelhos aos pés do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é tempo de intimidade, é tempo de se derramar na presença do Senhor, é tempo, meu irmão, de você abrir o seu coração, derramar a tua alma na presença dEle, queridão, é tempo. E eu aprendi nesses dias que antes de avivamento, é preciso tirar cinzas. Lá em Levíticos capítulo 6, a gente vê que o sacerdote, ele tinha todos os dias acender, manter o fogo aceso, a chama acesa do altar. E toda manhã ele precisava tirar as cinzas e colocar aquelas cinzas num lugar longe e depois tocar o fogo. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que as cinzas são as minhas mágoas, os meus ressentimentos e os meus pecados. Então no meu tempo de intimidade, eu preciso tirar naquele tempo de intimidade para tirar todo tipo de cinzas, todo tipo de mágoa, ressentimento, algum pecado. Hoje cedo mesmo, quando eu levantei, dobrei os meus joelhos, comecei a buscar o Senhor, Deus, o Espírito Santo veio no talo, irmão. Olha, William, você precisa se arrepender nisso, você fez uma coisa errada. E ali eu comecei a confessar ao Senhor, tirando as cinzas. Presta atenção, irmão, quanto mais fogo, mais cinza, e quanto mais cinza você tira, mais fogo vem sobre a sua vida. É onde você consegue isso? No teu tempo a sós com Deus, no teu tempo de intimidade. E lá nesse tempo de intimidade também, meu queridão, você tem tempo para orar, buscar o Senhor, estudar a palavra, se derramar na presença do Senhor. Não com palavras bonitas, porque Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas com palavras honestas, palavras de fé, onde você vai se derramar na presença dEle. Mas também para você estudar a palavra, buscar no Senhor, meu queridão, na palavra. Olha que Jeremias capítulo 15, versículo 16 diz sobre o profeta quando ele encontrou a palavra do Senhor. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Então, meu queridão, de manhã cedo é tempo de você comer da palavra do Senhor. Anote versículos que Deus tem falado com você e comece a aplicar esses versículos na tua vida. Uma outra experiência que eu tive, que eu estava passando por uma luta muito grande. E aí eu estava ali buscando o Senhor, e aí eu estava lendo o livro de Romanos, capítulo 8, aí caiu lá exatamente no versículo 28. E aí Deus falou comigo claramente: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, a paz invadiu meu coração, eu fui nutrido, eu comi a palavra. E consegui enfrentar as lutas, enfrentar os gigantes. Deus quer te dar palavra amanhã cedo. Ei, igreja, levanta tua mão assim, levanta tua mão de profeta. Deus vai dar palavras para você essa semana em nome de Jesus. Ele está falando para você: come a minha palavra. Ele vai falar com você amanhã cedo. Ele vai falar com você. Por isso que o próprio Senhor Jesus, enfrentando ali Satanás frente a frente na tentação, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. É na palavra do Senhor, meu queridão, que você vai conseguir alimento para você vencer gigantes. Intimidade. Aí você fala: William, já sei tudo disso, eu sei que tem que orar, eu sei que buscar. Meu queridão, mas como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de intimidade? Você tem de fato, meu irmão, tendo um tempo precioso de oração, de leitura da palavra todos os dias? O pastor Gilson essa semana nos quebrou na nossa reunião pastoral, onde ele leu o texto do devocional dele, e ali no texto o autor falava assim, que nós só podemos sair da presença do Senhor quando Ele quiser. Enquanto ele não fala assim: William, pode ir agora, está dispensado, permaneça. Está disposto a isso? Começar um tempo de intimidade com Deus, você ficar lá na presença do Senhor, até Deus falar assim: agora vai, meu filho, agora está dispensado. É isso que Deus quer fazer com você, meu queridão. Eu tenho certeza, Alessandro, Márcia, de tudo o que eu sou hoje, eu sou resultado, de muito tempo atrás de intimidade com Deus. Às vezes você está buscando intimidade com Deus, não estou vendo acontecer nada. Pastor, eu estou orando. Irmão, talvez esse tempo de intimidade que você está tendo não é para esse tempo presente, é para um tempo futuro. Então nenhum segundo é perdido na presença do Senhor. Busca o Senhor, se derrame na presença dEle. Ele está com saudade de você.
Ele está com saudade de te convidar a ir para a sala do trono. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que está em oculto. E no oculto que ele te vê, ele te recompensará publicamente. O segredo da vida pública é conquistada lá no secreto. As maiores vitórias que nós vamos alcançar na vida, meu queridão, são de joelhos. Queridão, não economize em buscar na graça do Senhor tudo aquilo que você precisa. E é lá no teu tempo a sós com Deus que você vai conseguir, é no teu tempo de intimidade. Esse é o primeiro desafio. Então, se o meu alvo é Cristo, se o meu foco é Cristo, eu tenho um desafio de buscar todo dia essa vida de intimidade com Deus. E o segundo desafio, meu queridão, está lá no versículo 2. O segundo desafio é viver uma vida de intencionalidade. O segundo desafio é a intencionalidade. Paulo dá um grande desafio para Timóteo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O foco desse desafio, meu queridão, era fazer discípulos multiplicadores. Está ali, ó, pastorzão Aliomar, ó. Dá um tchauzinho ali para a igreja, pastorzão. O pessoal te conhece, ó. Esse homem aqui, irmãos, antes dele ser alcançado por Jesus, quem evangelizou ele, quem fez relacionamento explorador com ele, foi meu primo Arão. E aí o Aliomar, querendo fugir do Arão, o Arão perguntou assim: Aliomar, que dia e horário eu posso fazer discipulado com você, te visitar? E aí o Aliomar sabia que o horário mais complicado seria domingo 1h. Domingo 1h ele vai desistir. E o Arão falou assim: todo domingo 1h eu estou lá na tua casa. Semanas, meses, se dobrou, conheceu o Senhor Jesus, virou esse discípulo maravilhoso. E aí esse vírus, meu irmão, do discipulado pegou o pastor Aliomar, ele começou a investir em vidas. Cadê o Kleber? O Kleber está aí? Está na intercessão. Olha o Kleber lá no fundo, ó. E aí o Kleber começou, o Aliomar começou a investir naquele menino ali, ó. Olha lá, Kleber, dá um tchauzinho ali, ó. Aquele menino ali, ó. Aquele adolescente, olha lá. Aquele adolescente novinho. E aí ele aceita o Senhor Jesus. O vírus do discipulado pega ele também, meu irmão, da intencionalidade. O paizão está aí? O paizão veio? Olha lá. Fica em pé, JC. Fica em pé aí, ó. Aí, ó. Aí o Kleber falou assim: eu vou ganhar meu pai. E aí, irmão, olha lá. Ganhou. Eu chamo ele de JC no carinho, na intimidade. Aceitou o Senhor Jesus, discípulo. E aí o JC falou assim: agora eu vou ganhar o Renato. Arão, Aliomar, Kleber, JC e Renato. Eu vi a maioria deles sendo batizado aqui nesse batistério, irmão. Deus quer fazer isso com você. Deus quer que você gere discípulos, que gerem outros discípulos, que multipliquem outros discípulos. Você já imaginou isso, irmão? Uma cadeia, uma reação em cadeia, você ganhando pessoas que vão ganhar outras pessoas, que vão ganhar outras pessoas. Assim aconteceu com Paulo, com Timóteo. E Timóteo, meu irmão, foi evangelizando, discipulando lá em Efésios, e o evangelho foi gerando, foi nascendo, foi ganhando pessoas. Chegou na Europa, chegou nos Estados Unidos, entrou na América do Sul, chegou no Brasil, chegou aqui, chegou entre nós. O bastão está comigo e está com você. O bastão está conosco. E o que de mim, entre muitas testemunhas, que ouviste entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis e idôneos que confiem a outros. Aí tem a história do pastor Ronaldo com o Alexandre. O Alexandre e a Gracinha ganham o Alexandre. O Ronaldo e a Gracinha ganham o Alexandre para o Senhor Jesus. E aí, meu queridão, você vê, o Alexandre ganhou vários outros para Jesus. Você vê o Edson está ali, o Demontier, está ali sentado lá, ó. Demontier, eu orava por você sem conhecer você, porque no discipulado comigo lá em casa, o Edson falou assim: olha para um rapaz que chama Francisco Demontier, cara duro, não quer aceitar o Senhor Jesus. E aí Deus faz a obra na vida do Demontier, se converte, hoje é líder. O Kleber é líder, o JC é líder, o Renato é líder em treinamento. E aí o Demontier aceita o Senhor Jesus, o Demontier fala assim: não, eu quero ganhar agora o meu irmão. Teu irmão está aí? O Antônio não está aí? E aí ganha o Antônio para o Senhor Jesus. E o Antônio fala assim: ah é? Eu fui ganhar, agora eu quero ganhar o Daniel para o Senhor Jesus. Irmão, é isso que Deus quer fazer contigo. Quem são os seus discípulos? Será que nós vivemos uma vida intencional de tal forma que nós temos gerado discípulos multiplicadores? Discípulos que vão ganhar outros discípulos. Às vezes, irmão, nós estamos perdendo tanto tempo no Netflix,
perdendo tanto tempo na mídia, perdendo tanto tempo em coisas que não levam a lugar nenhum. Se tem uma coisa que você deve investir, dar foco para a tua vida, é a tua intimidade com Deus, e uma vida intencional aos pés do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele quer te usar como Ele nunca te usou. E as pessoas nesse tempo de pandemia estão muito fragilizadas, as pessoas extremamente fragilizadas. E eu quero desafiar você nessa tarde a entender isso, que há dois focos para o discípulo, em tempos difíceis, em tempos de dificuldades, em tempos de pandemia, ou em qualquer tempo da tua vida: intimidade e intencionalidade. Deus te trouxe aqui. Às vezes, quando eu quero viajar, eu levo o carro lá para fazer alinhamento, balanceamento, irmão, porque diz que é uma loucura viajar sem alinhar e balancear, você vai ter problema na estrada. Deus te trouxe aqui nessa tarde, porque Ele quer te alinhar e quer te balancear. Fala: ô meu filho, ei, vem pro foco. Ei, ó, eu não sei, mais ou menos assim, né? Cadê? Tem algum mecânico aí? Né? Você senta lá, o cara vai mexendo naquela maquininha ali. Aí! É isso. Ei, é isso que Deus quer para você. Intimidade, intencionalidade. Sua vida, meu irmão, vai mudar. Você vai viver um novo tempo na tua vida, quando você entender isso, que eu preciso ajustar o foco para intimidade e intencionalidade. Feche os teus olhos. Coloque o teu coração na presença do Senhor. Quero desafiar você, querido, tomar uma decisão nessa tarde. Uma decisão de: Deus, eu quero voltar para o foco. O Espírito Santo está falando aqui no meu coração que há muitas pessoas aqui que já tiveram muita intimidade com Deus. Você era assim com o papai, ó. Deus falava com você, você falava com o papai. Era uma relação tão profunda, tão íntima. Você se derramava na presença dele. Mas com o passar do tempo, meu queridão, você foi se acostumando com a fé, se acostumando com a caminhada, vendo que você foi ganhando novas habilidades, e você perdeu a intimidade. Um tempo atrás você tinha uma vida tão intencional, toda oportunidade você queria falar de Jesus, viver Jesus, anunciar Jesus, e hoje você quer ficar aí na tua zona de conforto. E Deus está falando: meu filho, ei, vamos alinhar o foco. Vamos alinhar o foco, vamos mudar, vamos restaurar isso aí. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, Deus, porque o teu Espírito está aqui falando conosco, levando, o teu Espírito quer levar a tua igreja aos teus pés. O teu Espírito, Deus, quer levar a tua igreja, papai, na sala do trono, não só aqui hoje, mas levar a tua igreja a uma vida de intimidade, a uma vida de intencionalidade, de ganhar pessoas para o Senhor Jesus, de viver Jesus, de viver os valores do reino, de anunciar o Senhor, de discipular, de evangelizar, de discipular. Pai, que essa tarde seja uma tarde de recomeço, uma tarde onde nós possamos verdadeiramente, papai, sair daqui com um compromisso de amanhã cedo, como o sacerdote todas as manhãs saía para levar as cinzas para o outro lugar, para um lugar limpo. Que amanhã cedo seja um tempo onde nós vamos começar o nosso dia aos pés do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E usa os teus filhos, papai, usa os teus filhos, usa eles, Deus, como o Senhor nunca usou. Pai, eu quero fazer um pedido, ó Deus, bem ousado aqui, que o Senhor levante uma geração de discipuladores, de discípulos multiplicadores, que vão ganhar muitas pessoas para o Senhor Jesus. Nós profetizamos salvação na casa do teu povo, nós profetizamos salvação na família, nós profetizamos salvação nos PGMs, nós profetizamos, ó Pai, um novo tempo na casa, na vida dos teus filhos, e usa eles de maneira sobrenatural, que eles não venham perder as oportunidades. Deus amado, que as pessoas olhem para eles assim e falem assim: puxa, o que você tem? Olha, você tem algo diferente, e você vai ter oportunidade de falar de Jesus. Pai, abre as portas, ó Deus, para que o teu povo venha anunciar o Senhor. Nós oramos, papai, agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir esse Deus lindo, maravilhoso.